Olá, pessoal. Tudo bem? Muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei o horário que vocês estão acompanhando essa aula pelo canal do Cursinho José Bispo. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da gente de Geografia. Deixa eu colocar meu microfone aqui para mais perto, para ficar o áudio um pouco melhor para vocês. Meu nome é Rodrigo Leal, vocês já me conhecem, e hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de Geografia, tá bom? Sejam muito bem-vindos, deixa um like aí embaixo na aula logo, comenta a aula, diz como foi a aula, para que a gente tenha uma noção daquilo que a gente tem que melhorar, daquilo que a gente pode dar uma melhorada para vocês, tá bom? Galera, estou à disposição de vocês nas redes sociais, ou então deixem aí no comentário qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o assunto. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre industrialização. Nós vamos deixar um pouquinho de lado aquela parte de geografia física que a gente vinha falando, e hoje a gente vai começar a falar de geografia do Brasil. E vamos falar um tema legal, e um tema que é muito cobrado na prova do Enem, industrialização do Brasil. Rodrigo, como é que é cobrado industrialização do Brasil? O que é que eu tenho que entender industrialização no Brasil? A gente vai falar passo a passo, a gente vai compreender a história da industrialização do nosso país e, principalmente, a gente vai entender como é que o Enem cobra isso lá na prova de vocês, tá bom? Deixa eu levar vocês logo lá para o meu slide, para a partir do slide a gente começar a conversar. Galera, quando a gente fala de industrialização, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, a primeira coisa que vocês têm que lembrar é o seguinte: eu tenho que lembrar da história, eu tenho que voltar lá na história. Eu tenho que voltar lá em Napoleão. Rodrigo, o que é que Napoleão tem a ver com a industrialização no Brasil? Vocês vão lembrar que a primeira Revolução Industrial ela aconteceu por volta de 1750, 1760, ela foi iniciada lá na Inglaterra. A Inglaterra detinha um monopólio fabril. Por quê? Por que a Inglaterra iniciou a primeira Revolução Industrial? Por que a Inglaterra iniciou a industrialização primeiro do que o resto do mundo? A Inglaterra primeiro tinha mão de obra abundante e barata, muita gente saindo do campo e indo para as cidades. Segundo, a Inglaterra tinha fonte de energia. A fonte de energia utilizada na primeira Revolução Industrial foi o carvão mineral. A Inglaterra tinha muito carvão mineral. E terceiro, a Inglaterra tinha muita matéria-prima. A matéria-prima que foi utilizada na primeira Revolução Industrial foi o minério de ferro. E aí a Inglaterra tinha muito minério de ferro. Então, por isso, a Inglaterra, somando esses três fatores ao acúmulo de capitais, ao acúmulo de dinheiro que a Inglaterra tinha, o Reino Unido tinha, a Inglaterra sai na frente do restante do mundo nessa industrialização. Isso por volta de 1750, 1760, a Inglaterra começa a se industrializar. Tranquilo? Galera, o restante do mundo só começou a se industrializar lá por volta do século XIX, na metade do século XIX. Tranquilo? Rodrigo, e como foi o Brasil? O Brasil não foi diferente do restante do mundo. Na verdade, o Brasil, a gente tem que compreender essa linha do tempo de industrialização, desenvolvimento industrial no Brasil. E para compreender isso, eu repito, a gente tem que voltar lá em Napoleão, lá na Europa. Rodrigo, o que é que Napoleão tem a ver com a industrialização do Brasil? Tudo. Sabe por quê? Napoleão, ele começou a expandir o território. Napoleão, a França começou a crescer muito, só que Napoleão tinha um grande adversário, a Inglaterra. A Inglaterra era o principal adversário de Napoleão lá na Europa. E Napoleão, ele percebeu um detalhe. Ele tinha o melhor exército terrestre do mundo, só tinha um probleminha. A Inglaterra fica numa ilha. E a Inglaterra tinha a melhor marinha do mundo na época. Então não dava para chegar na Inglaterra. Napoleão percebeu, porra, como é que eu vou invadir a Inglaterra? Como é que eu vou atacar a Inglaterra? Eu tenho um ótimo exército, só que esse cara tem uma ótima marinha. Não tem como chegar lá porque ela é uma ilha. E aí Napoleão teve uma ideia. Seguinte, a Inglaterra vive de comércio. Os caras já se industrializaram. Eles precisam vender a sua produção. Por isso que eles são fortes. Eles são fortes porque eles têm muita produção industrial e eles vendem muita coisa. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou proibir, Napoleão, os países da Europa de comercializarem com a Inglaterra. E aí Napoleão decreta o que a gente chama de bloqueio continental, proibindo os demais países do continente europeu, da Europa continental, de negociarem com o Reino Unido, de comercializarem com o Reino Unido. Pessoal, sob pena de serem invadidos. O primeiro país a desrespeitar esse bloqueio continental foi a Espanha. Napoleão invade a Espanha
retira o rei e coloca no seu lugar o primo dele, José Bonaparte. Logo em seguida, foi a vez de Portugal desobedecer, porque Portugal era muito próximo. Portugal e Inglaterra eram nações amigas. Galera, Portugal comercializa com a Inglaterra, Napoleão invade Portugal. Rodrigo, o que isso tem a ver com a industrialização? Tu vai entender agora. Pessoal, até 1808, vigorava o que a gente chama de pacto colonial. Rodrigo, o que é isso? A Inglaterra era a metrópole e o Brasil era a colônia. Desculpa, Portugal era a metrópole e o Brasil era a colônia. E aí o Brasil, tudo que precisava, tinha que comprar de Portugal ou de suas nações amigas, entendam Inglaterra. Galera, por que Portugal era a metrópole e o Brasil era somente uma colônia? O Brasil não podia produzir, o Brasil tinha que comprar de Portugal, o Brasil tinha que comprar da Inglaterra. Galera, quando Napoleão Bonaparte invade Portugal, a família real portuguesa se junta às pressas e foge. Rodrigo, foge para onde? Para o Brasil. Foge escoltada pelos navios ingleses, pela marinha inglesa. A marinha inglesa escolta a família real portuguesa até o Brasil. A galera vem para o Brasil, instala no Brasil o reino, o império. Pessoal, percebam que houve uma mudança. O Brasil, que era colônia, passou a ser a sede do império, passou a ser a metrópole. E por conta disso, em 1808, o Pacto Colonial, que proibia, entre diversas coisas, que o Brasil se industrializasse, o Pacto Colonial, ele é acabado, ele é quebrado. Porque não tinha mais sentido, o Brasil não era mais colônia, o Brasil já era sede do Império, entende? Então, em 1808, devido ao fim do Pacto Colonial, galera, é permitida a instalação de indústrias no Brasil. Até 1808 era terminantemente proibido a instalação de indústrias no Brasil. Rodrigo, mas se fosse permitido, tu acha que ia ter indústrias? Não, pessoal, porque essa época ainda era a época da primeira Revolução Industrial e só a Inglaterra tinha um monopólio fabril. É tanto que, mesmo com a liberação a partir de 1808, nenhuma indústria se instalou no Brasil. Rodrigo, por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque o Brasil não tinha tecnologia para isso, mas principalmente, pessoal, por dois motivos. Pela concorrência com os produtos ingleses, era muito difícil concorrer com os produtos da Inglaterra, que já produziam em larga escala, que já detinham o monopólio fabril, que já detinham a tecnologia industrial, entende? E segundo, pessoal, pela ausência de capital, pela ausência de dinheiro, ausência de tecnologia. Tranquilo? E aí as primeiras indústrias no Brasil surgem somente por volta de 1850, já no período da Segunda Revolução Industrial. Pessoal, de uma forma bem tímida ainda, surgem algumas indústrias, uma ou duas indústrias no país. Essas indústrias que surgiram por volta de 1850, elas foram alavancadas principalmente em virtude do dinheiro, do capital que advinha do tráfico negreiro, pessoal, e também do café. E aí os grandes fazendeiros da época, os grandes traficantes de escravo, perceberam que, é uma boa investir em indústrias, na produção. O Brasil é um país que está em crescimento, a gente vai vender muito aqui no Brasil. E aí a galera começa a investir. Mas eu repito, pessoal, ainda de forma muito tímida, pouquíssimas indústrias foram instaladas no Brasil lá por volta de 1850. Na verdade, a gente só fala em desenvolvimento industrial forte no Brasil a partir do início do século XX. Percebam, até 1808 era proibido instalar indústrias no Brasil. Em 1808 eu permito a instalação de indústrias no Brasil, porém, em virtude principalmente da concorrência com os produtos ingleses, não foram instaladas essas indústrias. E aí as indústrias só começam a ser instaladas no Brasil por volta de 1850, ainda de forma muito tímida. E aí no início do século XX, lá por volta de 1900, pessoal, aí sim o Brasil passa a se industrializar de uma forma mais intensa. E isso se deu por conta de uma política adotada pelo governo chamada de política de substituição das importações. Essa política de substituição das importações, ela deu um maior dinamismo à indústria nacional, aumentando o crescimento e o número de indústrias que existiam aqui no Brasil. Rodrigo, o que é isso, política de substituição das importações? É muito simples, prestem atenção. Galera, a Inglaterra, lembra que já tinha um monopólio fabril? Já detinha a produção em larga escala? A Inglaterra, para produzir essa camisa aqui, suponhamos que a Inglaterra gastasse R$20 em moeda de hoje. Aí os caras traziam essa camisa da Inglaterra para o Brasil, era mais R$10. Pagavam todos os impostos, eram mais 10. Vendia por 40 a camisa aqui.
Beleza. A mesma camisa, fabricada aqui no Brasil, como o Brasil não detinha um monopólio industrial, como o Brasil não detinha a mais alta tecnologia industrial, essa camisa fabricada aqui saiu por 50. Aí preste atenção, eu tinha a camisa da Inglaterra por 40 e eu tinha a camisa do Brasil por 50. Qual é que eu ia comprar? Pô, Rodrigo, a da Inglaterra. E isso terminava atrapalhando o desenvolvimento da indústria nacional. O que foi que o governo fez? Opa, substituição das importações. O que a gente vai fazer? Vai aumentar os impostos dos produtos ingleses e vamos fomentar o consumo do produto nacional. Vamos fazer que as pessoas consumam o produto nacional. Seguinte, não tem camisa aqui no Brasil? Tem. Então vamos obrigar as pessoas a comprarem as camisas aqui no Brasil. Rodrigo, mas isso é ruim? Não, isso é ótimo. Isso é ótimo porque eu fomento a industrialização nacional, pessoal. Isso é ótimo porque eu substituo as importações. Quer um exemplo de um país que não fez a substituição das importações e está quebrado? A Venezuela. A Venezuela não fez substituição das importações e hoje passa por uma crise de abastecimento. A Venezuela não tem indústria de nada, a Venezuela não produz nada, as pessoas passam fome naquele país, as pessoas não têm roupas para vestir, as pessoas não têm produtos tecnológicos naquele país, porque não houve substituição das importações. E essa substituição das importações o Brasil fez há mais ou menos 100 anos, há mais de 100 anos, na verdade, lá por volta de 1900. Tranquilo? Então, quando o governo decidiu fazer a substituição das importações, galera, olha que massa. Várias indústrias se instalaram no Brasil, várias indústrias se instalaram no Brasil, e aí surge uma nova classe, a classe de proletários, a classe de trabalhadores. Só que nem tudo são flores. Esses trabalhadores, eles eram muito explorados mesmo. Os caras trabalhavam 14, 16, 18 horas por dia. Grávidas trabalhavam em ambientes insalubres. Crianças e idosos trabalhavam sem nenhuma segurança. E aí o que as pessoas fazem? O que esses trabalhadores fazem? Eles começam a se organizar em movimentos grevistas para exigir direitos. As primeiras greves no Brasil ocorrem lá por volta de 1917. Greves essas que tinham por objetivo requerer direitos, em especial direitos trabalhistas. Tranquilo? E aí o tempo foi passando. Pessoal, até que veio esse rapaz aí, não sou eu não, é esse rapaz aí que está na foto. Vocês conhecem ele, importantíssimo, o nome dele é Getúlio Vargas. Rodrigo, o que foi que Vargas fez para a industrialização nacional? Porque, beleza, Vargas foi um presidente, a gente estuda o Vargas na história, mas na geografia ele foi importante demais. Sabe por quê? Porque o Vargas, ele adota uma política nacionalista de incentivo à criação de indústrias, em especial indústrias de base. Preste atenção na ideia do Vargas. Vargas pensou o seguinte, cara, o Brasil precisa se industrializar, não precisa? Precisa. Só que é o seguinte, para que a gente tenha indústrias tecnológicas, a gente tem que ter o que a gente chama de indústrias de base. Eu vou dar um exemplo para vocês. Para que a gente tenha indústrias automobilísticas, por exemplo, Chevrolet, Ford, a Ford que inclusive acabou de sair do Brasil, né? Mas a Chevrolet, a Fiat, a Ford, a Toyota. Para que eu tenha indústrias automobilísticas, eu tenho que ter uma indústria no país que possa extrair minério de ferro, eu tenho que ter outra indústria no país que possa transformar esse minério de ferro em aço, eu tenho que ter indústria no país que possa gerar energia. Essas indústrias que vão servir de base para outras indústrias, a gente chama de indústrias de base. Qual é o problema delas? Normalmente essas indústrias de base, elas geram um prejuízo. Melhor, elas geram um lucro muito pequeno. Não é que geram prejuízo, mas o lucro dela é muito pequeno para o alto investimento. Elas requerem um investimento muito grande e geram um lucro bem pequenininho. Então ninguém quer investir em indústria de base. O capital privado, o empresário, ele não quer investir em indústria de base, porque o lucro é muito baixo, porque o investimento é muito alto. Resultado, pessoal, o Getúlio Vargas imaginou, porra, quem tem que investir sou eu, o Estado. O Estado vai criar a indústria de base. Porque a gente não está nem aí para o lucro, a gente está preocupado com uma coisa, com o desenvolvimento industrial do país. Porque quanto mais se desenvolver o país industrialmente falando, preste atenção, maior o número de empregos. Pessoal, mais crescimento econômico o país vai ter. E aí o Getúlio Vargas cria, pessoal, lá na década de 30, duas grandes estatais. A Companhia Siderúrgica Nacional, que a gente chama de CSN, até hoje existe, ela produz aço, e a Companhia Vale do Rio Doce, que ela foi privatizada por Fernando Henrique Cardoso e hoje a gente chama ela de Vale. É uma das maiores mineradoras do mundo hoje, tá bom? Galera,
Vargas volta, melhor. E aí lá em 1943, lembra dos movimentos grevistas de 17? O que é que Vargas faz? Vargas era extremamente populista. Vargas chama os trabalhadores e diz assim, ó, eu vou pegar todas as leis de vocês e vou criar um código chamado de CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que são válidas até hoje com algumas alterações. Mas as nossas leis trabalhistas foram criadas por Vargas, a maior parte lá atrás, em 1943. Tranquilo? E não acabou, não. Vargas sai do poder, na década de 50 o Vargas volta eleito e ele cria outra estatal que existe até hoje, chamada Petrobras, a maior petrolífera do país, uma das maiores petrolíferas do mundo. Então Vargas cria 3 estatais de base, preste atenção, uma para produzir aço, uma para extrair minério e a outra para produzir energia. Pessoal, o país estava começando a engatinhar para uma produção industrial em larga escala. E aí, logo em seguida, a gente teve outro presidente que também foi importantíssimo ao desenvolvimento nacional. Pessoal, esse rapaz aqui é o Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek ganha as eleições e o Juscelino Kubitschek propõe o que a gente chama de plano de metas. O Juscelino Kubitschek promete o plano de metas. Ele diz assim, ó, no Brasil nós vamos fazer um plano, mas assim, é um plano para ser cumprido, são metas. Eu tenho 5 anos de governo, naquele tempo eram 5 anos, não 4, como é hoje. Eu tenho 5 anos de governo, só que nesses 5 anos de governo eu vou desenvolver o país como se fosse 50 anos. Então a gente vai ter 50 anos de progresso em apenas 5 anos de governo. É o que o Juscelino Kubitschek, era o lema do Juscelino Kubitschek, 50 anos de progresso em 5 de governo. Era o que a gente chama de plano de metas. Só que tem um problema. A gente já tinha mão de obra, a gente já tinha fonte de energia, a gente já tinha matéria-prima. Só que o que é que faltava no Brasil? Dinheiro. Pessoal, o dinheiro do Brasil até então entrava do café. Todo o dinheiro que o Brasil recebia era do café, exportações de café. Só que com a crise de 29, o café entrou em crise também. E aí o Brasil estava quebrado. O que é que o JK pensa? Inteligentíssimo. O JK diz assim, ó, cara, se o brasileiro não tem dinheiro, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou convidar indústrias de outros países, as multinacionais, para virem no Brasil, para o Brasil, em especial um setor, o setor automobilístico, as empresas que fabricam carros. Pessoal, e essas empresas vieram todas para o Brasil a convite de Juscelino Kubitschek. A Volkswagen, a Ford, a GM, a Fiat se instalaram no Brasil a convite de Juscelino Kubitschek. E essas indústrias se instalaram no Brasil lá na região sudeste. Eu tenho que lembrar disso. Pessoal, havendo uma concentração industrial. Todas as indústrias se instalaram na região sudeste, havendo uma concentração industrial. Rodrigo, essa concentração industrial ocorreu por quais motivos? 4 motivos principalmente. Primeiro, a região sudeste tinha uma mão de obra abundante, uma mão de obra barata. Lembra do pessoal que trabalhava no café, que estava em crise? Pô, a mão de obra enorme para trabalhar nessas indústrias. Segundo, essas indústrias, elas queriam ficar próximas a centros fornecedores de matéria-prima e fonte de energia. Aquelas indústrias que eu falei para vocês que o Vargas criou foram todas na região sudeste. Matéria-prima e fonte de energia. Pessoal, essa região, em virtude do café, ela já tinha uma importante infraestrutura e rede de serviços. E principalmente por ser a região mais populosa do país, ela tinha um amplo mercado consumidor. Então, por conta desses 4 motivos, as indústrias se instalam lá na década de 50, 60, em especial na região sudeste, havendo o que a gente chama de concentração industrial. Tranquilo? Acabou aí não. Rodrigo, o que acontece logo em seguida? Agora a gente dá uma pausa, o nosso tempo já está se esgotando, e aí eu vejo vocês próxima semana, no mesmo horário, no mesmo canal aqui. Aproveita, curte a aula aí, se não curtiu, dá um like aí na aula, comenta a aula aí, me diz como foi a aula, e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Pessoal, forte abraço, fiquem com Deus. Na próxima semana a gente continua industrialização, e aí tem muita coisa legal para a gente conversar ainda, tá bom? Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.